O mercado imobiliário no Brasil é um dos assuntos mais discutidos no momento. A gente tem desde bolhas imobiliárias, crises em grandes metrópoles, até as oportunidades que podem surgir desses movimentos. Eu sei que pode estar parecendo um pouco confuso, mas hoje eu trouxe dois especialistas para conversar com a gente, o Thomas, sócio do PGLO, e a Clarice, advogada do PGLO, e a gente vai tentar entender um pouco mais dos desafios desse mercado. Thomas, Clarice, muito obrigado por virem, sejam bem-vindos ao PG On Air. Obrigada. Boa tarde, João. Meu nome é Clarice Pérez, eu sou advogada, sou associada do PGLO e eu fico na unidade de Indaiatuba. Boa tarde, João. Legal falar com você. Eu sou o Thomas, sócio do PGLO. Muito obrigado novamente, muito bem-vindos. Eu acho que a gente já pode ir direto para as nossas dúvidas, né? Porque muita coisa do mercado de imobiliário surge e a gente fica se perguntando. Então, hoje eu acho que para a gente começar, a gente pode focar nos aspectos legais dessas transações e pensar um pouco o que que os compradores e os devedores, quando vão comprar e vender um imóvel, como que eles devem observar e quais preocupações eles devem tomar nessas transações, focando, né, nesses aspectos legais a princípio. João, eu identifico como a questão mais importante, tirando o aspecto comercial, a própria negociação mesmo de preço do imóvel em si, mas a análise da documentação, né? É essencial que a pessoa que está interessada na aquisição de um imóvel verifique se o imóvel tá com toda a documentação regular, se os próprios vendedores eles estão aptos a fazer essa venda, para que não haja nenhuma surpresa para os compradores. Identificando a análise da documentação toda regular, aí a sugestão é que realmente se faça um contrato prévio, um compromisso de compra e venda, para alinhar, então, a expectativa de vendedor e comprador, colocando num papel todas as obrigações de cada uma das partes para que esse negócio seja efetivamente realizado. Aqui, um aspecto super importante para a gente lembrar é que imóveis de valor de até 30 salários mínimos, eles podem ser registrados, a compra e venda ela pode ser registrada perante o cartório de registro de imóveis através de um instrumento particular mesmo, mas imóveis que têm um valor superior a esse, precisam de uma escritura pública, direitinho, lavrada num tabelião de notas, né? Então tem toda uma formalidade que realmente deve ser seguida para que o imóvel, a transação seja efetivada com sucesso e o comprador saia com segurança da negociação. Legal, então a gente tem esse período pré-transação, né, que seria a negociação, como você disse, os documentos e eventualmente formalizar isso no compromisso, e na hora da transação, todos esses detalhes que você deu pra gente em relação aos 30 salários mínimos e a transação por meio da escritura, né? E geralmente feitas em cartório, geralmente não todas feitas em cartório, né? Feitas em cartório, Transferência. E aí, feito esse processo de analisar a documentação, de se fazer a transferência, de procurar o cartório, negociar, quais que vocês acham que são os principais problemas legais que podem surgir nesse processo? Boa pergunta, João. Na verdade, os problemas são vários. Sim. A gente até acha que celebrar um compromisso de compra e venda de um imóvel é uma coisa simples, né? Eu quero vender, a outra pessoa quer comprar, acertamos preço, paguei, ok, tudo certo. Não deveria ser muito complicado. Mas a verdade é que é sim. Um negócio dessa magnitude hoje no Brasil, eu diria que é um dos mais complicados que existe. Por quê? Você pede a documentação, você faz essa análise da documentação, não é simplesmente para cumprir uma formalidade. Especialmente do ponto de vista de quem está vendendo o imóvel, aquele comprador ele precisa ter certeza que aquela pessoa ela é solvente no mercado e que ela está apta a vender aquele imóvel. E estar apta a vender aquele imóvel não é simplesmente você ir na matrícula e identificar que aquele realmente é o proprietário, ok, estou comprando da pessoa certa. Não é isso. Você tem que verificar se existem ações, execuções contra essa pessoa, se ela tem dívidas no mercado, dívidas que podem ser objeto de análise e eventualmente opostas pelo credor daquele vendedor. Então, você tem ali muitas particularidades que precisam realmente ser analisadas. E nessa parte de você pensar, né, nos devedores, nos credores desse vendedor,
você não está falando simplesmente de um banco, de uma pessoa física, você está falando, por exemplo, do fisco, né? Uma dívida fiscal. E isso não só de dívidas incidentes sobre o imóvel, essas com certeza mais importantes, IPTU, condomínio, mas também dívidas de outra natureza, desatreladas do imóvel, mas que afetam o vendedor. Ali que está realmente, ali que mora o perigo e ali que mora o risco de um negócio poder vir a ser 5, 10 anos depois desfeito porque esses cuidados iniciais não foram tomados. Sim, e a gente está falando de imóveis que vão desde, sei lá, uma vaga de garagem, né, até imóveis de terrenos grandes e shoppings e apartamentos. Então, realmente, cada um tem sua particularidade. Acho muito interessante a gente justamente pensar nesses problemas também em todas essas searas. E considerando esses problemas, Thomas, que você comentou, quais vocês acham que seriam, né, considerando eventualmente o eventual risco, as responsabilidades de cada um nesse processo, do vendedor e do comprador? Olha, a Clarice pode me ajudar, mas eu acho que Uhum. assim, em linhas gerais, a gente sabe que todo contratante, ele deve, tanto na fase pré-contratual como na elaboração do contrato em sua execução, agir de boa fé. Uhum. Trazendo pro linguajar comum, o que que significa isso? Significa que as pessoas devem se portar de forma adequada, considerando o negócio que é objeto de análise. Então, assim, se eu estou vendendo um imóvel, eu preciso trazer para aquele comprador todas as informações atinentes àquele Uhum. negócio. Ah, eu sei que existe uma dívida de condomínio naquele imóvel, mas essa dívida ainda não foi objeto de cobrança. Eu escondo porque eu quero vender. Não, esse tipo de coisa no futuro pode dar problema. Então, se espera que a parte, a vendedora no caso, ela abra todas as informações necessárias para o negócio de uma forma muito transparente, Uhum. inclusive já pontuando eventuais riscos. E, por outro lado, daquele comprador, se espera também que ele haja de uma forma adequada, de uma forma razoável. Também, às vezes, você começar a exigir documentação que Uhum. extrapola muito o negócio, Uhum. também parece ser um pouco abuso de direito. E eu acho que isso que é importante nas relações. Não, eu concordo plenamente com o Thomas. Acho que a questão da transparência numa relação jurídica como essa, ela é indispensável, né? Não dá para você negociar com alguém que está escondendo algo Uhum. que pode vir a te prejudicar no futuro. Então, é o ponto de partida, é a boa-fé, é a transparência e a responsabilidade que cada uma das partes deve agir numa negociação imobiliária dessa forma. Legal. E como vocês falaram, a gente imagina que se não houvesse justamente esse problema de informação, nem precisaria quase do direito, né? Porque estaria tudo resolvido. Mas a gente sabe que essa simetria ocorre e é nesse momento que o direito vai entrando. E aí, até pensando já, né, na próxima pergunta que eu tinha preparado, é justamente como que a legislação brasileira acaba protegendo os vendedores e os compradores nesses cenários. A gente falou de problemas, de responsabilidade, e como que a pessoa pode olhar na lei e tentar se precaver de alguma Hum. forma? É bem interessante isso mesmo, que a gente já tem aí um brocard jurídico famoso, né? Que o contrato faz lei entre as partes. E é bem isso que a legislação estabelece Uhum, e busca implementar, né? Então, se as partes estabeleceram no contrato, numa negociação, o que cada uma deveria fazer, a lei e o próprio judiciário, né, no papel de obrigar ao cumprimento da lei, exige isso. Então, não foi cumprido por uma das partes, ou você entra com uma ação para você desfazer o negócio jurídico e uhum, voltar ao status quo ante, né? As partes voltam à situação anterior, se devolve os valores que foram pagos, né? Ou você, na verdade, entra com uma ação para você obrigar o cumprimento da obrigação que foi ajustada previamente em contrato, né? Tanto uma quanto outra são situações que você tem o respaldo do judiciário, da legislação, para buscar salvaguardar tanto o vendedor quanto comprador. E sem falar também da questão das perdas e danos, né? Em qualquer uma uhum. das situações, a parte que se sentir lesada, tiver um prejuízo, pode fazer o pedido de indenização, seja por danos materiais, danos morais, além do pedido de desfazimento do contrato ou implementação da obrigação que deixou de ser cumprida. E eu até, se puder, eu acrescento, né, nesse ponto, como a Clarice bem levantou, é exatamente por isso, porque o contrato faz lei entre as partes e porque, num eventual problema, este contrato vai ser objeto de análise pelo Poder Judiciário para obrigar determinada condição que foi Uhum. estabelecida no contrato ou para definir uma indenização, algo desse tipo.
E o contrato precisa ser bem redigido, né? Ele precisa ter cláusulas bem definidas, bem claras, objetivas. E para isso a atuação do advogado ela é fundamental e indispensável. É muito comum nesse mercado imobiliário a gente ver o famoso copia e cola, né? O cara pega lá o contrato que tem lá na internet, dá um Google e só muda o nome das partes e faz e acha que está funcionando. Não é por aí, né? Cada negócio guarda a sua particularidade, como você bem colocou no começo da nossa conversa. Uma coisa é um negócio imobiliário para aquisição de um shopping center, outra coisa é para aquisição de uma casa, outra coisa para aquisição de um terreno. Cada um tem a sua particularidade. Exatamente porque cada um tem a sua particularidade, esse negócio jurídico, esse contrato, precisa ser visto pelo advogado, sempre respeitando a individualidade de cada um dos negócios. Acho que isso é fundamental para você, sabendo que vai ter um problema lá na frente, né, que você vai precisar se socorrer do Poder Judiciário, que aquilo esteja o mais claro possível para facilitar o trabalho do juiz e, consequentemente, ficar mais fácil para a parte ter aquele seu direito respeitado. E essa organização acho que é crucial, né, da documentação, das informações, porque como vocês muito bem colocaram, isso vai nortear, no fim, a compra e o que vem antes e o que vem depois dela. E acho que sobre ela também a gente vai falar um pouco mais no nosso próximo episódio, vamos entrar um pouco mais em detalhes, já infelizmente estamos chegando ao final desse, mas antes de encerrar, queria agradecer novamente a participação de vocês, e deixar também um espaço, se vocês quiserem fazer algum comentário ou dar alguma dica para quem está nesse momento justamente passando por essa transferência de imóvel, né, que é um processo que muitas vezes é complicado, mas que a gente sabe que o direito e escritórios de advocacia estão aí justamente para socorrer quando precisa. Né? Mas obrigado novamente. Obrigada, João, pela oportunidade. E assim, seguindo a linha do que o Thomas apontou, busque realmente um advogado da sua confiança, alguém que você tenha essa relação de confiança para que faça a análise da documentação, faça a elaboração de um contrato que resguarde os seus direitos e você consiga realmente implementar uma boa negociação para você. Obrigado, João. Obrigado, Clarice. Acho que foi muito legal esse nosso bate-papo. Fico aí ansioso pelas nossas próximas conversas e à disposição de todos. Eu que agradeço, pessoal. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? É só comentar aqui embaixo que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima!